Tudo bom, gente? Hoje eu quero deixar aqui com vocês a terceira devocional sobre Páscoa, o dia 3. Eu sei que a Páscoa é a passagem, certo? É a libertação, mas até lá existe um caminho. E eu creio que falar um pouquinho desse caminho pode ser muito útil e edificante para nós. Dia 3, Páscoa envolve lidar com as crises. Êxodo 5, 20 e 21 e Êxodo 6, 9. Ao sair do palácio do faraó, depois de ouvirem de faraó que faraó não iria libertá-los, mas que faraó iria inclusive ser mais pesado com relação às obrigações e às cargas deles, os líderes do povo encontram Moisés e Arão, que os esperavam do lado de fora, e eles disseram aos dois irmãos: o Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e eles lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés ficou preocupado com isso que o povo disse, ele foi lá clamar ao Senhor e o Senhor disse: pode ter certeza que eu vou libertar o povo, pode confiar na minha palavra, pode confiar em quem eu sou. E Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Até hoje eu me lembro do meu primeiro dia na universidade. O professor entrou na sala de aula e ele disse que nós agora deveríamos nos acostumarmos com o novo tempo, onde nós não iríamos de fato receber o conteúdo mastigado no quadro. Ele disse que a gente teria que se dirigir à Xerox, copiar o material dali, tirarmos cópias, né? E nós deveríamos estudar aquele material e prepararmos resumos ou resenhas críticas e estarmos todos prontos para que ele, nas próximas aulas, aleatoriamente, chamasse alguns alunos para apresentarem o conteúdo. Eu, que era muito mais tímido do que eu sou agora, eu entendi que eu estava no caminho certo, que era uma bênção eu estar ali, né, na universidade, mas eu tive também muita convicção que não seria nada fácil. O povo de Israel já tinha clamado a Deus, Deus já tinha ouvido, eles já tinham reconhecido que Moisés era o libertador, mas aí vieram as dificuldades, a desconfiança, as crises e até mesmo a falta de fé. Depois de uma alegria inicial, a opressão constante de Faraó e o sofrimento desanimaram aquele povo, inclusive a ponto deles não quererem mais ouvir o próprio Moisés. Eles duvidaram e eles entraram em crise. Quantas vezes também não tivemos as nossas próprias crises? Quantas vezes nós não queremos ouvir a mensagem que sabemos ser de Deus? Quantas vezes pode acontecer com todos nós? Começamos a confiar em Deus, a clamarmos a Ele, começamos a entender que Jesus é o libertador, mas ao mesmo tempo ficamos preocupados com as circunstâncias da vida, com as coisas desse mundo, talvez com algumas coisas que precisarão mudar, com relacionamentos que precisarão talvez ser deixados, e no meio dessas crises, muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus, ou pelo menos temos a nossa confiança abalada. Mas Deus sempre usará as crises para que os verdadeiros filhos dele se acheguem a ele, o conheçam melhor e vivam tudo aquilo que ele tem. Apesar das nossas crises, Deus continuará sendo fiel às suas promessas e sempre fará o que lhe apraz. A vida nunca será um mar de rosas e muitas vezes nós sofreremos as consequências do nosso pecado e do pecado da humanidade como um todo, como quando os israelitas foram atingidos pelas 3 primeiras pragas das 10 que Deus enviou ao Egito. Como diz Tim Chester, muitas vezes viver debaixo do julgamento divino significa que o povo de Deus sofre junto com aqueles que o rejeitaram. O fato é que reconhecer Jesus como o libertador não significa a promessa de uma vida perfeita,
de riquezas nesse mundo ou do fim de todos os problemas. Jesus mesmo disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Reconhecer Jesus como o libertador deve nos levar a confiarmos em Deus para nos salvar e conduzir as nossas vidas conforme a soberania dele e o propósito dele para nós. As coisas não acontecerão conforme o nosso plano ou no nosso tempo, mas precisamos, acima de tudo, nos entregarmos ao Senhor e confiarmos nele. Como Josemar Bessa disse, em tempos difíceis, um filho de Deus é um aprendiz e não uma vítima. Deus nos abençoe.